Acelera Líderes. Bem-vindo ao podcast Acelera Líderes, o podcast do empresário que quer, de fato, desenvolver a sua liderança aí dentro da empresa e obter melhores resultados. E o tema de hoje é um tema quente, hein, Edson? Seja bem-vindo, Edson. Bom dia. Edson, nosso mentor de empresários em liderança corporativa. Bem-vindo, Edson. Bom dia, Sr. Gleison. Tema quente para um clima ameno. Hoje não está frio, não, mas está um clima ameno, então o tema quente vai ajudar. E é isso aí, vamos para o tema quente, que é esse que contribui diretamente. Sim. E qual é o tema quente ao qual eu me referi? Olha o tema do nosso podcast de hoje, senhor empresário. Enquanto você apaga incêndios, seu concorrente planeja o futuro. É um tema para nos levar à reflexão. E, Edson, diante desse tema provocativo, com base na sua experiência, ainda tem muito empresário apagando incêndio no que diz respeito ao desenvolvimento da liderança ou não? Gleison, tanto tem, e vou dizer que se não for assim, não funciona também. No modelo em que está. Né? Então, tem muito empresário apagando incêndio, é o que a gente vê todo dia. E é onde o meu trabalho contribui para cada vez apagar menos incêndio e mesmo assim o fogo continuar queimando, né? Porque o tema é quente, então o fogo tem que continuar queimando. Ô Gleidson, você sabe que o empresário, eu sempre uso a expressão empresário no Brasil, porque eu não conheço como funciona o empresariado lá fora, mas pelo menos aqui, você sabe que o negócio é no peito e na raça, né? Ninguém estudou para ser empresário, ninguém estudou, geralmente não se estuda para fazer isso, mas se busca essa qualificação posterior, a priori não. Então, cara, o negócio é no peito e na raça, e quando é no peito e na raça, é apagando incêndio. O negócio você vai fazendo o que tem que fazer, vai derrubando o mato que está na sua frente, sem olhar para o que está no futuro. Então, quanto mais você apaga, você derruba mato que está na frente, mais você abre espaço para andar. Só que você não sabe o que está lá na frente. Você não tem um planejamento para o que está lá na frente. Então, como aqui a coisa no peito e na raça, é assim que todo mundo chegou onde está. Então, não vamos usar essa classificação também como algo ruim, né? Como algo pejorativo, pura e simplesmente, porque talvez ele seja ruim agora. Não é o momento mais de estar apagando incêndio. Mas quando começou, é esse cara que fez chegar até aqui, porque era ele que apagava incêndio. Só que as coisas mudam à medida que evolui. E chega um momento que, se você continuar ainda no mesmo ritmo, que foi o ritmo que fez você chegar até aqui, a coisa pode dar errado daqui para frente. É esse alerta que eu trago, para que, parabéns pelo incêndio que foi apagado e fez você chegar até aqui, mas agora é hora de olhar um pouco mais para frente. Por quê? Porque o nosso título é: enquanto você está apagando incêndio, o seu concorrente está planejando o futuro. Seu concorrente pode estar olhando lá na frente enquanto você está só derrubando o mato que está perto de você. Isso pode ser um prejuízo bem grande. Edson, foi uma boa reflexão e uma ótima colocação, realmente. Faz todo sentido essa ideia do empresário ter aproveitado aquele momento dele e agora ser importante aproveitar esse novo momento para realmente pensar no futuro e, além de apenas pensar, planejar. E já que nós estamos falando aqui de apagar incêndio versus planejar o futuro, Edson, parafraseando Corpo de Bombeiros, nós podemos dizer que o empresário que continuar no ritmo de apagar incêndios após esse podcast, ele seria semelhante àquela pessoa que vai no desespero ali tentando conter o fogo versus aquele concorrente que já está planejando o futuro. Ele, de fato, ele está comportando-se como um bombeiro profissional que, ao invés de ir para apagar o incêndio no desespero, ele trabalha com medidas preventivas. Ou seja, tem um jeito certo e um jeito errado de tocar as coisas quando o assunto é desenvolvimento de liderança. Nós podemos parafrasear dessa forma?
Pode, Gleide, você ainda pode ampliar um pouquinho, porque o papel do bombeiro, entre outras coisas, não é só isso, né? No fim das contas, o papel do bombeiro é salvar vidas, né? Mas, entre outras coisas, é apagar incêndio. E quando o incêndio hospedou-se em algum lugar, né? Quando o incêndio já aconteceu, não tem o que fazer, tem que ir lá e apagar. Esquece. Então, tragamos isso aí para o empresariado. Se o incêndio está pegando fogo, meu amigo, e você não cuidou do preventivo, como diz o Gleidson, tem que ir lá e apagar. Não pode deixar pegando fogo, né? Ah, não, aprendi que eu não posso ficar apagando incêndio, então tá pegando fogo, deixa pegar fogo que eu não posso apagar incêndio. Não, meu amigo, você vai apagar incêndio. Quando a gente fala para não apagar incêndio, é exatamente o que você falou, é trabalhar com preventivo. Mas o bombeiro, ele vai um pouco além, não é só trabalhar com preventivo, não é só fazer a fiscalização, por exemplo, de vários imóveis, até porque no ambiente privado ele não pode sair entrando assim, fazendo fiscalização, né? Mas ele vai trabalhar com conscientização para que o outro, ou seja, para que o cidadão, ele mesmo cuide do preventivo. Nossa. Então, ele vai orientar pessoas, ele vai qualificar pessoas, ele vai, entre aspas, treinar pessoas para que essas pessoas façam aquilo que, se não for feito, eu ia falar entre aspas, né? Se não for feito, o bombeiro vai ter que fazer como corretivo. Por isso que em grandes empresas, você tem dentro da empresa os voluntários, os bombeiros voluntários. Grandes empresas hoje, Gleides, elas têm os funcionários que são voluntários para serem bombeiros voluntários dentro da empresa, são aqueles que vão cuidar do preventivo. Então, isso tudo é visão no futuro, é visão além do alcance, é olhar para frente e falar, cara, eu como bombeiro não tenho como eu estar lá dentro. Não vai funcionar a empresa, talvez nem queira que eu esteja lá. Então, nós vamos criar aqui um programa de qualificação para as pessoas, para que as pessoas lá dentro tenham um olhar clínico para as coisas, para que elas evitem que isso aconteça, e aí eu apago menos incêndio. Então, eu consigo trabalhar em coisas mais estratégicas, vamos dizer assim, para trazer dentro do empresário aqui, porque quando o incêndio acontece, a prioridade é apagar, e aí o foco todo é ali, esquece do resto. Isso não é benéfico nem no bombeiro, nem na minha casa, e nem no crescimento de uma empresa. Então, é preciso pensar dessa forma. Então, ele vai além. Ele não só pensa no preventivo, mas como ele pensa em qualificar pessoas para que cuide de parte desse preventivo. Ô, Edson, olha que interessante, como que são as coisas, né? Esse ir além, que você falou, né? O bombeiro vai além. Ele prepara a sociedade, dá instrução, quer seja por meio de rede social, por meio de TV, informativos impressos. E eu estava pensando aqui o seguinte, Edson, já que nós estamos parafraseando o trabalho do Corpo de Bombeiros com relação à liderança dentro da empresa, liderança corporativa, você tem uma larga trajetória, quer seja atuando diretamente na formação de líderes, na formação de pessoas dentro da empresa, atuando diretamente em liderança, e também você esteve do outro lado, atuando como executivo mesmo. Você empreende. E diante disso, diante desse cenário, quais são os principais incêndios, Edson, que você percebe que o empresário, ao longo da sua jornada, ele continua apagando? Não estou falando daqueles iniciais de ter que cortar o mato no peito até tracionar o negócio, mas depois que a empresa já está funcionando, já tem até alguns funcionários, tem alguns colaboradores ali, a empresa, inclusive, o empresário, ele consegue contar com um ou outro gerente de área, coordenador de área, então a empresa já está andando, porém, existem alguns incêndios que esse empresário continua apagando. Quais são os incêndios mais comuns que você percebe que o empresário ainda tem que lidar com eles no que diz respeito à liderança? Eu também já estive do outro lado, um outro lado, além do lado que você já falou, que é o lado daquele que precisa ser desenvolvido. Então, aquele que tinha o líder para desenvolvê-lo. Infelizmente, eu não tive esse programa de desenvolvimento, vamos dizer assim. Certo. Então, eu estive desse lado, necessitando ser desenvolvido,
estive desse outro lado que precisou desenvolver pessoas, estive do outro lado que era treinar pessoas para aprender a desenvolver gente e agora mentorando pessoas para aprender a desenvolver gente. Então, o incêndio, Gleison, por que ele acontece? É o que você falou, é porque não tem o preventivo e não tem os cuidados anteriores. Então, qual que é a maior falha de um empresário que faz com que ele continue, no momento em que ele não deveria, ele continue ter que ficar apagando incêndio? E aí você vai ver e ouvir os empresários reclamando disso ainda, dizendo o seguinte, poxa vida, aqui na empresa não adianta, os meus líderes, os gerentes de área ali, vou chamar de gerente de área, porque não são líderes formados, Sim. Os gerentes de área ali, eles não estão indo do jeito que precisa, não estão fazendo o que precisa fazer, não estão comprando a briga do jeito que precisa comprar. E eu não estou dizendo que são pessoas ruins, eu estou dizendo apenas que elas não estão fazendo o que está gerando o resultado que é esperado. E isso vai fazer com que ele fique apagando incêndio. Por quê? Porque ele não tem gerentes de área que são líderes. Né? E por que eles não são? Aí está o principal caso de criar os incêndios, de permitir que os incêndios ainda continuem na mão do empresário. Essas pessoas foram colocadas lá sem nenhuma preparação. Elas foram, assim como aconteceu comigo, Edson, a partir de X dias você vai assumir tal área. Mas que preparação eu tinha para assumir tal área? Nenhuma. Nenhuma. Preparação como gestor de pessoas? Preparação como cabeça estratégica? Preparação como líder? Nenhuma. Ainda bem que, no meu caso, uma luz se acendeu. Eu falei, eu preciso estudar uns negócios aqui, eu preciso aprender uns trem que eu nem sei o que é. Nem sei o que é. Mas, como a minha esposa disse que eu sou abençoado, né? Sim. Na minha graduação que eu estava fazendo naquele momento, eu vi uma matéria e falei, cara, que negócio interessante. E eu fiz graduação de engenharia. E aí eu olhei para uma matéria que era administração de empresas, focada em administração. Aquilo foi feito de um jeito que eu olhei e falei, que negócio interessante. Eu nunca tinha olhado para esse lado, interessante isso. E falei, você quer saber? Eu quero fazer, eu vou formar aqui, vou fazer minha pós-graduação em gestão de negócio. Aí eu fui buscar, lógico, descobri a pós na faculdade aqui da cidade, em outra faculdade, que não a que eu graduei, e fui fazer pós-graduação em gestão de negócio. Muito bom, cara. Aquilo me abriu a cabeça de um jeito. Enquanto isso, eu já estava lá na lida, tentando ser um líder, sem saber nem o que era ser um líder direito. E aí, dentro da gestão de negócio, eu descobri a gestão de pessoas, coisa que eu não tinha ainda me atentado tanto para aquilo. E aí tinha lá o módulo gestão de pessoas. E aí, cara, virou uma cascata aí, gestão de pessoas, fui fazer minhas formações em coach executivo, coach empresarial, coach de grupo, fui ler livro feito louco, fui fazer imersão em liderança, e aí eu fui aprendendo essas coisas. Mas quantos têm essa bênção de abrir um momento, ver uma coisa e falar, cara, é por aqui? Virada de chave. É virada de chave. Rapaz. Então, as pessoas são colocadas lá sem nenhuma preparação. E aí, joga-se lá. O que acontece? Essa pessoa não está pronta para lidar com tudo, ela não está pronta para preparar as pessoas que estão abaixo dela, ela não está pronta para qualificar aquelas pessoas para que elas apaguem os incêndios que acontecem. Então, assim, o incêndio acontece. O empresário vê o fogo pegando. Ele não vê ninguém apagando. Ele vai lá e apaga. O erro não está em ir lá apagar. O erro está, depois que foi lá apagar, teria que voltar e falar, opa, eu preciso qualificar esse povo para apagar esses incêndios, isso não é comigo mais. Incêndio ali tem que apagar esse pequeno aí, eu apago os grandes. E qualificar essas pessoas. Mas o empresário também não sabe, talvez, nem que exista essa qualificação. Ele não sabe que existe uma metodologia que leva as pessoas a liderar de verdade. Ele não sabe que existe uma metodologia que acelera o desenvolvimento de líderes. Ele não sabe que existe uma metodologia que transfere responsabilidade ao invés de transferir só tarefa. Tá? Então, ele tem que abrir a cabeça em dado momento, mas ele tem que ver alguma coisa. Então, é aqui que nós estamos, construindo conteúdo para que as pessoas entendam que isso é possível para que diminua. Então, você me perguntou quais os incêndios que geralmente apagam. Cara,
se resolver essa base aqui, 70%, eu vou jogar abaixo, 50% dos incêndios que se apaga no dia a dia, que o empresário apaga, a equipe dele vai passar a pagar. Olha só. Mas podemos dizer, ô Edson, que quando o empresário ele foca muito no microgerenciamento, é como que se ele tivesse focando em apagar pequenos focos de incêndio ali, quando ele tenta microgerenciar. O problema é o seguinte, quando o fogo está começando a pegar, aí a pessoa vai lá e pisa nele. Começando a pegar, pisa nele. Se a gente olhar por esse lado, o empresário que microgerencia, ele está nesse estilo de vida, de ficar focando também, além daqueles incêndios um pouco maiores, nos focos de incêndio, e sem pôr gente para poder lidar com isso, até impedir que isso aconteça. Exatamente. Gleice, como é que eu aprendo a apagar um grande incêndio? Aprendendo a apagar os pequenos primeiro. Sim. Pisando nos pequenos, para depois eu pisar no médio, para depois pisar num pouco maior, para depois pisar no maior ainda. Se eu, gerente de uma área de uma empresa, não estou tendo a oportunidade de apagar os pequenos, eu nunca vou aprender a apagar e nunca vou poder contribuir apagando os maiores. E esse empresário que está apagando os pequenos, ele está com super boa vontade, cara. Por quê? Porque se ele for ensinar, ele vai pensar assim, pô, mas se eu for ensinar, demora, né? Até esse cara aprender, e eu estou com pressa aqui, porque eu tenho mais 4 ali para pisar. Então, se eu pisar nesse aqui, vou correr para apagar os 4 lá, para pisar nos 4 lá. Só que vira um ciclo vicioso, porque isso nunca muda, nunca as pessoas têm a oportunidade de pisar para aprender. Então, elas precisam. Só que o problema é, vamos conectar aqui com o nosso título, o problema é, se você, empresário, continua simplesmente pisando nesse pequeno incêndio para apagar, que vai ser legal, porque não vai queimar, mas o seu concorrente pode já estar ensinando as pessoas a pisar para que ele esteja olhando para frente. Quando tem gente apagando o incêndio aqui, ele está construindo algo novo lá na frente. Então, isso é extremamente estratégico, ter pessoas que cuidem dos problemas internos, pequenos, médios e aí grandes com o tempo, para que você possa olhar para frente, para que você possa conectar seu negócio com aquelas oportunidades que vão surgir, que já estão surgindo ali na frente. E quem pode olhar para frente? Só o CEO, só o empresário, só o gestor geral da empresa, porque é ele que conhece o negócio, principalmente se ele é o fundador. É ele que conhece o negócio, é ele que sabe para onde quer ir, é ele que tem um objetivo maior. Então, essa parte de olhar para frente é a parte que ele não pode delegar, esse é o papel dele. Ele tem que delegar os probleminhas pequenos. E é por isso que ele precisa aprender a delegar, é por isso que ele precisa aprender a desenvolver gente, por isso que ele precisa acelerar o aprendizado dos líderes dele, é por isso que ele precisa formatar a cultura dele, para que esses líderes olhem para a cultura, porque sem olhar para a cultura, eles não vão saber tomar a decisão certa, a cultura é base para isso. Enquanto tem os que estão fazendo isso, tem os que não estão. Adivinha quem está saindo na frente? Adivinha porque a cultura é sempre tão bem falada no mundo? Porque quem faz vê o benefício. Ô Edson, já ficou claro que existem 2 tipos de empresa. Aquelas empresas que estão no ciclo vicioso de apagar incêndios, independente de ser micro ou macro. E existem aquelas outras que são os concorrentes, eventualmente pode ser o concorrente de quem está nos assistindo agora, que planejam o futuro. Você até já sinalizou aí algumas coisas que eles estão fazendo. Como que eles estão fazendo isso na prática, Edson? Como que essas empresas que estão planejando o futuro, elas estão aplicando isso na prática? Para que, de repente, o empresário dá uma olhada e fala assim, poxa, dá para eu fazer um benchmarking aqui. Dá para eu olhar o que já está acontecendo, o que e o como, e eu adequar a minha realidade e começar a aplicar. Como que essas empresas que estão planejando esse futuro, elas estão aplicando isso na prática, ô Edson? Na nossa última conversa, você citou Salomão. Salomão. Grande Salomão. Sim. Salomão, tudo é um ciclo, nada de novo abaixo do céu. Exato. Tudo se repete. Ou você está no ciclo vicioso, se repetindo algo que não vai ser benéfico para você,
ou você está no ciclo virtuoso, que também você está repetindo, mas é algo que está construindo coisas boas para você. Então, não tem como fugir de Salomão, não. Você vai estar repetindo de qualquer jeito. Ou vicioso, que é ruim, ou virtuoso, que é o bom. Olhe para a empresa não se ela está crescendo, mas olhe para o como ela está crescendo. Por quê? Então, se ela só estiver crescendo, é ruim? Não. Se ela estiver crescendo dentro da lei, não é ruim, não. Mas se você olhar só se ela está crescendo e não para o como, tem empresa que está crescendo, que já cresceu, que saiu do zero para um tamanho relativamente muito importante, e você olha e fala, caraca, aquela empresa, olha só quantos empregos ela produz, tanto que ela vende, não sei o quê, mas o empresário está morrendo. Está morrendo porque não está dando conta, está pagando esses incêndios aí. Foi ele que fez crescer, cara. Os caras são bravos. Foi ele que fez crescer, foi ele que fez o negócio chegar onde chegou. Mas aí ele chegou até num ponto que vai dali, cara, vai ser difícil ir. Porque você não consegue ir sozinho, né? Você não tem força suficiente e infinita. Então você precisa de gente. Então, se você crescer dessa forma, uma hora vai estagnar. Então, se olhar para como a empresa está crescendo, você vai ver se ela está crescendo com o empresário apagando os incêndios, ele morrendo e tendo que fazer tudo, ou se ele está preparando gente para isso. Então, você perguntou, como que elas estão colocando em prática essa questão do futuro? Bom, toda empresa ela vive de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Deveria. Toda empresa saudável ela tem que viver desses três elementos. O curto prazo é o resultado que você precisa agora. É o incêndio que tem que ser apagado agora. É o caixa que tem que ser alimentado agora. É o estoque que tem que ser feito agora. É a venda do dia a dia que tem que ser feita agora. Toda empresa precisa disso. Quando a gente fala de futuro, a gente não está tirando esse curto prazo, não. Senão ela quebra no curto prazo. Se não olhar para o curto prazo, vai quebrar. Mas o que precisa alimentar o curto prazo é o longo prazo. Então, quando ela está trabalhando no curto prazo, tem que vender, tem que ter estoque, tem que comprar, tem que fazer isso tudo, ela tem que estar já programando o que vai construir de bom daqui a pouco, que vai trazer esse resultado. Então, o que é esse longo prazo? O que é esse olhar para o futuro? Se você pensar em inovação, sua empresa vai precisar, porque ela precisa fazer alguma coisa diferente. Se ela ficar fazendo a mesma coisa, ela vai ficar para trás. Se você pensar em crescimento territorial, geográfico, é uma opção. Se você pensar em só crescimento de estrutura, sem precisar ser geográfico, também é algo que precisa e tudo é futuro. Mas tudo que você pensar de futuro, você só vai conseguir fazer com sucesso se você tiver quem faz. Se você tiver quem faz. Então, a base disso tudo é o que nós falamos, é desenvolver gente. Eu preciso treinar gente, eu preciso preparar gente. E eu só preparo gente fazendo com que elas assumam a cada momento mais responsabilidades, independente se está assumindo tarefas operacionais ou não, mais responsabilidades. Por isso que eu falei, ela precisa começar a pisar no pequeno incêndio, para ver que não queima o pé, para ter coragem de pisar num pouquinho maior. Então, se você não está delegando para treinar as pessoas, se você não está delegando para ter mais gente capacitada dentro da empresa, você está só no curto prazo. Você não está fazendo longo prazo. E é por isso que é estressante o tempo todo. Porque a correria é bruta. Você está alerta o tempo todo e está tendo que cuidar de tudo. Então, você tem 3 camadas na empresa que precisam estar envolvidas nisso. Você tem o empresário, o fundador, o CEO, que é a camada estratégica, que tem que estar olhando para frente, olhando para onde, dizendo para onde vai e como vai. E o como é a cultura. E você tem os gerentes de área, que a gente chama de líderes intermediários, que são aqueles que fazem o planejamento do dia a dia para conectar com essa estratégia do para onde vai. E você tem a equipe que cuida do operacional, que é do dia a dia, que é do curtíssimo prazo, que é o que vende, o que compra, o que guarda o estoque, o que apaga os pequenos incêndios ali, se necessário, quando eles existirem. Se as 3 camadas não estiverem trabalhando em... Todas elas estão conectadas com os 3, mas você tem uma camada mais focada em planejar para onde vai, como vai e criando as oportunidades. Você tem a camada do meio, que é a liderança executiva, organizando a estrada ali para dizer o passo a passo
e você tem a camada operacional que executa o que precisa executar. Quem executa o que precisa executar é o vendedor, é o atendente, é a secretária. São pessoas que você está preparando para executar muito bem feito, porque na hora que elas estiverem fazendo muito bem feito, elas vão subir para a liderança média, porque agora elas já sabem fazer tão bem feito que elas podem assumir essa parte para ajudar no médio prazo, que é o planejamento e a organização de como vai acontecer, conectado com a cultura e a visão. Perfeito, perfeito, Edson. O Edson, diante desse podcast, ou a partir dele, nós estamos aqui no podcast Acelera Líderes, para quem chegou aqui agora. Estou conversando aqui com o Edson Ferreira, o Edson, mentor de empresários em liderança corporativa, e nós estamos falando sobre o seguinte tema: enquanto você apaga incêndios, seu concorrente planeja o futuro. Esse é o nosso tema, é o tema desse podcast. E aí, Edson, pensando aqui diante do que você já explanou aqui, aprofundou para nós, tanto do ponto de vista daquele empresário que continua apagando incêndios, que ele não deveria estar apagando mais, quanto daquele outro que já tem uma visão de planejamento, de planejar o futuro. Então, nós exploramos bastante esses dois lados aqui da mesma moeda. Tem duas questões que eu considero importantes nesses instantes quase finais. A primeira, Edson, já que você esteve nas três condições, você também esteve na condição daquele profissional que foi promovido, foi colocado para poder liderar pessoas sem preparo. Então, a primeira questão é assim: o que um profissional que hoje está nessa mesma condição em uma empresa, ele pode fazer para ajudar o empresário a acelerar esse desenvolvimento dele? Porque você teve um momento eureka durante a aula ali, durante o curso, e como sua esposa disse, você foi abençoado. Como que um profissional que foi promovido, que caiu de paraquedas nessa condição de liderar as pessoas, mas que não tem o preparo, ele pode ajudar o empresário nessa trilha, nesse processo de preparação? O que essa pessoa precisa fazer e que, se fizer, já vai ajudar? Ô, Gleidson, eu costumo dizer que a pior coisa que você pode fazer na sua carreira é querer aplicar alguma coisa na empresa que você está, sem que ninguém tenha conhecimento disso. Você chega com um projeto grande, sabe que aquilo é maravilhoso, mas se as pessoas não dão valor àquilo porque elas não têm a consciência da importância, elas vão barrar. É muito por isso que acontece as resistências à mudança, né? Tanto top-down, bottom-up, né? De baixo para cima, de cima para baixo, as resistências acontecem. Então, cara, eu costumo dizer o seguinte: se você está na posição que está, independente de que posição seja essa, a primeira coisa que você tem que fazer para construir o que você quer é cuidar do seu bem cuidado. Faça o seu muito bem feito. Por quê? Porque quando você faz o seu muito bem feito, você ganha moral. Você ganha espaço para falar. Porque ninguém dá espaço para falar para aquele que não contribui, para aquele que não faz bem feito. Mas todo mundo quer ouvir aquele que faz bem feito. Se o cara entrega o dele bem feito, eu quero ouvi-lo. A partir do momento em que eu tenho espaço para ouvir, eu começo a inserir pequenas mudanças, pequenos conteúdos, pequenas ações, pequenas informações que vão abrindo essa porta. Então, tudo depende do tamanho, do quanto essa porta está aberta. Para eu jogar mais informação, menos informação. Então, a sua pergunta é: se alguém assumiu agora, chegou agora e caiu de paraquedas aí nessa posição de liderança, alguém colocou ela lá, primeira coisa, se o seu patrão, vamos dizer assim, né, o seu chefe lá te colocou nessa posição, possivelmente é porque na posição anterior você fazia bem feito. É um método errado de promover, ok, mas é o que acontece. Possivelmente você fazia bem feito quando você estava lá. Então já tem um ponto positivo que a gente colocou nessa posição. Nessa posição agora, você falou: e agora? O que eu faço aqui? Eu continuo fazendo a mesma coisa? Não faz sentido, porque se for para continuar fazendo a mesma coisa, eu não precisava me colocar aqui, só me deixar onde eu estava. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. Mas que coisa diferente é essa? E aqui eu estou relatando o que eu pensava, viu, Gleide?
Que coisa diferente é essa? Que eu fui colocado aqui, eu tenho que fazer o quê? Não sei. Quando você não sabe o que você tem que fazer, o que você tem que fazer? Você tem que começar a buscar informações do que é aquela posição que você está, para que você possa influenciar as outras pessoas. Então, cara, quando você não sabe, é porque você precisa aprender. Então, se você não sabe, você precisa aprender. Então, busca informações do que é que se faz na posição que está. E aí, se a pessoa está nos ouvindo aqui, nós estamos trazendo essa informação justamente imaginando que quem está do outro lado pode estar passando por essa situação, seja ele ali um executivo, ou seja ele o fundador, o empresário ali daquela empresa, busque informações. Se você ainda não sabe como fazer, busque informações, mas lembre-se sempre que você tem uma posição específica, você vai trabalhar no longo, no médio ou no curto prazo. Se você é do curto prazo, você tem que executar o tempo todo. Se você está o gerente de área, você já tem que ter cabeça para trabalhar em médio prazo conectado com o longo prazo. E se você é alta direção, você tem que estar conectado com o longo prazo, para que você conduza a empresa, primeiro que crie uma visão, para depois conduzir a empresa em relação a essa visão. Então, resumindo, Gleides, aprenda, descubra, pesquise, busque quem sabe. Você conhece alguém que já passou por isso, ou que tem orientações sobre isso? Busque, para que você possa entender o que é necessário ali onde você está. Chegamos nos instantes finais do nosso podcast Acelera Líderes com Edson Ferreira. Hoje nós falamos sobre enquanto você apaga incêndios, seu concorrente planeja o futuro. Que seja você aquele que, a partir desse podcast, se ainda não estava pensando nisso, que seja você o empresário que vai começar a planejar o seu futuro e o futuro da sua empresa. Um abraço, Edson. Alô, Mr. Gleides, até a próxima. Lembrando que, se fez sentido para você, curte o nosso conteúdo aí. Se você entende que outras pessoas precisam ouvir, por favor, compartilhe, porque vai ajudá-los, mas vai nos ajudar também com a distribuição do conteúdo. Então, faz toda a diferença. É isso aí, até a próxima.